Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilos? Bom, vamos dar continuidade a esse capítulo, né? O capítulo 3, que fala sobre industrialização e sua evolução, né? O início aí das revoluções industriais. Eu falei para vocês aí da primeira e da segunda fase, né? Lembrando que a gente estava falando de conceitos, você estava organizando isso no caderno da seguinte maneira, né? Eu coloquei primeiro tipos de indústrias, aí falei diferença de indústria de base e indústria de consumo, aí falei das fases da industrialização, primeira e segunda. Colocamos características gerais dessas duas fases e fechamos as duas fases falando sobre fatores locacionais, os fatores que levam indústrias a se localizarem em determinados lugares, certo? Então, da primeira e da segunda fase. Nós vamos entrar agora nos modos de produção. Pode colocar aí, ó, modos de produção. E aí a gente vai ver o modo fordista e o modo toyotista de produção. Beleza? Para falar disso, pessoal, eu coloquei aqui, ó, os dois exemplos, ó, toyotismo e o fordismo, e fiz, né, duas colunas aqui para a gente poder ir marcando, tá? Quais seriam essas características, tá? Então, primeiramente, vamos falar do fordismo, tá? Para falar do fordismo, pessoal, a gente vai começar falando sobre o período desse fordismo. Então, pode colocar aí, ó, anos 20, tá? Nos Estados Unidos, certo? Criado pelo Henry Ford, tá? O dono da Ford, beleza? Então, ele que vai criar um método, um modo de produção, né? Um conjunto de práticas que vão ficar conhecidas como fordistas, tá? Vai ser um sistema utilizado não só, tá? Não só pela indústria automobilística, e não só pela Ford, obviamente, outras também vão utilizar, como também esse modo de produção ele vai ser utilizado por outros tipos de indústria. Essa que é a ideia, beleza? Bom, começando então essa parte do Fordismo. O Ford, pessoal, tá? Ele foi inspirado, então olha só, inspiração nas ideias de um cara chamado Taylor, que criou o que a gente ficou conhecendo aí como Taylorismo. Cuidado, tá? Vou explicar para vocês o que foi isso. O Taylor, em 1911, escreveu um livro chamado Princípios da Administração Científica. E a ideia do Taylor era uma ideia muito fácil, muito besta, tá? Que para nós hoje pode parecer idiota, mas para a época representou aí uma puta de uma evolução na indústria. O Taylor, pode colocar aí o que foi o Taylorismo num post, tá? Então pode pôr assim, Taylorismo. O Taylor, pessoal, ele dividiu as forças de trabalho dentro de uma indústria. Então é divisão das forças de trabalho dentro da indústria. E o Taylor dividiu da seguinte maneira, tá? Haveria uma força física, que seriam os trabalhadores, tá? Né? Na concepção marxista, né? Seriam os proletariados, tá? Essa seria a força física, e haveria uma força mental. A força mental seria o cara que gerencia a produção, aquele cara que controla todo o sistema produtivo, né? A cabeça pensante. E o burguês industrial, pessoal, que seria o dono da indústria, esse cara, ele não tem que mexer com produção. A única coisa que ele tem que mexer é com grana, a administração da empresa, só, tá? A ideia taylorista, por mais simples que possa parecer hoje para a gente, representou uma evolução enorme dentro da indústria. Só que foi ideia, olha só, ideia. O Ford pegou a ideia do Taylor e colocou em prática. Deu para perceber? Então, por isso que não dá para a gente falar em modo de produção taylorista. Dá para a gente falar em ideia taylorista e modo de produção fordista. O Ford colocou em prática a ideia do Taylor. Foi essa a ideia. Beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui, tá? Taylorismo. Próxima característica, né, do Fordismo. Vamos lá, olhando aqui o exemplo. Pessoal,
essa é a grande inovação, ó, a chamada esteira, tá, de produção, beleza? Então, vamos lá. Pode colocar aqui, ó, próxima esteira de produção. Vão anotando aí, tá? Um por um. Bom, o que a esteira de produção ela acaba causando de interessante dentro da indústria? Com a esteira, pessoal, nós temos uma linha de montagem, olha só. E a linha de montagem, ela acontece a partir do momento que cada trabalhador executa uma determinada função, tá? Esse que é o grande problema. Além do cara executar uma determinada função, ele vai executar essa função sempre. Então dá pra gente falar que o trabalho é repetitivo. Então, ó, já falamos mais algumas características. Vamos colocar aqui então, ó, esteira de produção. Vamos colocar aqui, ó, linha de montagem, tá? Porque cada um, né, vai produzindo uma parte. Trabalho repetitivo. Beleza? Vamos ver a próxima característica. Vamos aumentar aqui. A próxima característica, pessoal, dá uma olhada na cabecinha do cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele não tá podendo pensar, certo? Ele não pode conversar. Ele só vai aqui executar essa função. Então ele não cria, ele não pensa, ele não inova, tá? O que significa isso? Significa dizer que o trabalho é alienado, beleza? Então, próxima característica, pode colocar aqui, trabalho alienado, beleza? Mais uma característica do Fordismo. Voltando aqui, olha só, pessoal, tá sempre sendo produzida a mesma coisa, ó, tá vendo, ó? Sempre a mesma coisa. Então a produção é igual e a ideia é gerar estoque, tá? Então a produção fordista ela é voltada para uma estocagem da produção. E para variar, tá fazendo barulho aqui fora porque tem um corno, né? Jogando água na calçada, né? Limpando a calçada. É fantástico quem limpa a calçada, né? Então, olha só, estocagem da produção, certo? Então, ó, todas essas são as características que a gente tem do Fordismo, beleza? Vamos entrar agora nas características do Toyotismo. Vamos olhar agora o outro lado aqui, pessoal. Olha só, Toyotismo. Primeiro, ó, já começa aqui, Japão, né? Então, vamos lá, na nossa lousa virtual aqui. Então, dá pra gente falar aqui de Japão, tá? Acontece, vamos colocar igual, né? Do jeito que eu tinha colocado aqui, ó. Acontece nos anos 60 no Japão, para manter a padronização, né? Que eu sempre gosto de fazer meio padronizado. E o cara que vai criar, pessoal, não é o dono da Toyota, tá? Mas é o engenheiro da Toyota, né? Um cara extremamente inteligente. Imagina, para o cara criar uma metodologia de produção, né? Já dá pra gente imaginar que o cara é bastante inteligente, né? O japonês extremamente inteligente. Então, olha só, é um cara chamado Taiichi Ohno, tá? O Taiichi Ohno, pessoal, ele que vai inovar e ele que vai criar essas condições que vão ficar conhecidas, né, como toyotistas, beleza? Bom, antes de mais nada, dá pra gente pensar o seguinte, tá? Primeiro, aqui é um negócio reto. Aqui você tem tipo um ciclo produtivo, dá uma olhada. É uma área que seria um ciclo produtivo, né? Bom, se nós temos esse ciclo produtivo, já dá pra gente entender que, ó, os caras conversando, ó, aqui eles não estão conversando, e ó, o cara pensando, criando, tá? Isso é fundamental numa indústria toyotista, pessoal. A indústria fordista, ela se mostrou muito boa para um determinado momento e ruim para um outro momento. O que seria um determinado momento? Quando você tem um consumo em massa. Se você tem um consumo em massa, se você produz para estocagem, ótimo, a galera está comprando, tem, né, produto para ser vendido toda hora. Beleza, certo? Agora, quando a gente tem períodos de crise, como nós tivemos a crise de 29, que fudeu, né, a fábrica fordista, né, não a Ford em si, mas quem adotava o Fordismo, tá? Você começa a ter produto estocado que não vende, né? Lembra que a gente viu a questão da crise de 29.
O produto estava estocado, não vendeu, a demanda era baixa, resultado, o preço dos produtos despencou, tá? E que gerou lá todo o problema da crise, certo? Bom, aí, olha só, no toyotismo, pessoal, a gente tem, né, um sistema produtivo que é muito mais racional, tá? A galera, ela pensa, existe a rotatividade dos trabalhadores, eles trocam ideia, o cara cria, tá? O cara inova, tá? Então já dá pra gente falar algumas características aqui do toyotismo. Primeiro, tá? Não teve nenhuma inspiração, né? Foi o próprio ONU que criou, então já dá pra gente falar aqui, ó, rotatividade dos trabalhadores, tá? Essa é a primeira. Segunda, criatividade, certo? O cara pode pensar, criar, tá? Terceira, pessoal, essa é, né, a fundamental, que é isso aqui. Tá vendo produto variado? Produto igual em grande quantidade. Produto variado. Essa produção aqui significa acumulação flexível. E uma acumulação flexível, ela vai de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com aquele momento. Por isso que a gente chama, né, esse tipo de produção de just in time. Então pode colocar aqui a expressão just in time. Opa, faltou o E aqui. Just in time, que significa acumulação flexível, certo? Coloca na frente, então, o que seria essa acumulação flexível? Pode pôr aí, produção de acordo com a demanda, certo? Variedade da produção, beleza? Você vai produzir de acordo com o que o mercado exige, beleza? Bom, ainda dá para a gente falar também mais duas características interessantes, tá, do toyotismo. Uma delas é chamada de Kanban. Errei feio aqui, hein? Kanban. Kanban. O que seria o Kanban? Kanban são cartões coloridos que são colocados, pessoal, vamos imaginar assim, ó. Imagina que esse aqui seria uma área produtiva, tá, de uma indústria. E aí, determinado componente está começando a apresentar uma falta, vai começar a faltar um componente para poder produzir o produto final. Cada componente possui um cartão colorido que é colocado do lado de fora desse setor produtivo e alguém coleta esse cartão para poder fazer a reposição imediata do que está sendo necessitado. Então, o Kanban são cartões coloridos que indicam qual componente deve ser reposto, certo? Isso é o Kanban. Parece um negócio besta também, mas isso dinamiza a produção. A produção fica rápida, tá? Você está sempre produzindo. Nunca vai faltar um componente porque tem sempre alguém para poder fazer essa coleta, tá? Ainda dentro disso, pessoal, nós temos uma outra característica também interessante, tá? Que é chamada de CCQ, tá? Uma sigla aí, pode colocar o significado dessa sigla. Círculos de controle de qualidade, que é exatamente isso aqui, tá? Tá vendo lá no centro que tem um olho? Ó, qual que é a ideia? A ideia, círculos de controle de qualidade, tá? Coloca na frente. A ideia é fiscalização durante as etapas da produção. Qual que é a ideia da fiscalização? Evitar problemas, erros, falhas, tá? Que o produto venha com defeito. Óbvio que vai acontecer, mas se você fiscaliza mais, você consegue minimizar isso. Seria essa a ideia, beleza? Do círculo de controle de qualidade, tá? Uma outra característica, pessoal, para a gente poder finalizar, tá, do toyotismo, é que a produção, pessoal, toyotista, ela é descentralizada, tá? Então, com o toyotismo, nós temos aí praticamente produção descentralizada. Nós temos o produto virando um produto global, um produto podendo ser gerado em diversos mercados, tá? Existe essa dinâmica, tipo, uma área do planeta vai produzir o câmbio que vai no automóvel.
A outra área vai produzir o banco, a outra vai fazer a tinta que vai acabar fazendo toda a pintura da lataria, e aí vai. Então você tem uma produção descentralizada que ela é típica do toyotismo, enquanto que no fordismo as fábricas eram fixas naquele lugar, tá? Não havia essa descentralização. Uma coisa para a gente poder entender. Atualmente, nós temos, obviamente, um uso maior do toyotismo, tá? Mas setores industriais ainda utilizam o fordismo. Então não é porque veio o toyotismo que abandonou-se o fordismo, tá? Nós temos também um outro, né, tipo aí de metodologia que foi implementada pela Volvo, chamada de volvismo, que é na questão da segurança dos trabalhadores, tá? Que é mais voltada para isso. Então existe sempre uma mescla de sistemas produtivos, de modos de produção no caso, tá? Só para vocês entenderem, né? Por que recebe o nome de uma empresa automobilística? Porque uma automobilística ela tem abrangência mundial. Se é uma empresa que tem abrangência mundial e deu certo, vai dar certo numa empresa, às vezes até menor. Seria essa a ideia, tá? Então por isso que recebe esse nome. Cuidado com isso. Não necessariamente por ser fordista é só a Ford. A própria Toyota pode ter linhas de produção que utilizam o fordismo, tá? Às vezes, sei lá, a produção do pneu pode ser que é um negócio meio mecanizado, daquele jeito, né? Que tem que ser feito desse jeito aqui. Tá? Aí agora, o multimídia que vai no carro, não, aí é produzido aqui de maneira mais tecnológica. Deu para entender, pessoal? Fechou por hoje, tá? Na semana que vem a gente volta com a parte, né, das fases, e aí eu vou entrar, eu vou entrar na terceira e quarta fase. Aí a gente vai fazer todo aquele esqueminha, né, que eu tinha feito, a fase da industrialização e tudo mais. Beleza? Então, a gente para por aqui falando aí dos modos de produção, né? Fordismo e toyotismo por hoje. Deixei as atividades e é nóis, gente.